Olá, gente. Vamos começando nossa aula e hoje eu não vou entrar propriamente no capítulo 7, na continuação. Eu vou fazer uma revisão de tudo que a gente viu até aqui, porque não adianta nada a gente simplesmente ir passando pelos capítulos e esquecendo o que a gente já viu, e isso não vai ser tão proveitoso assim. Então, a minha ideia hoje, já que encerramos uma primeira sessão do livro, é então a gente fazer uma recapitulação, tá? Então, na semana passada, nós terminamos o capítulo 6, encerrando essa primeira parte do livro, essa primeira sessão que fala sobre o Evangelho, que é subdividido em duas partes, né? Nesses 6 capítulos que já passamos. Então hoje eu queria fazer uma revisão com vocês sobre tudo que a gente já viu até aqui, começando lá na introdução sobre a visão teológica da Igreja Centrada. Lembre-se do porquê que o Tim Keller escreveu esse livro. Muitas pessoas estavam questionando quais eram os segredos do, do sucesso da Redeemer, e aí então ele começou a falar em termos de frutos, e aí então apresentou o que ele chamou de visão teológica da Igreja Centrada. Então, apenas relembrando, a visão teológica é aplicada ao que você fará com a sua doutrina, né, com o seu conhecimento, com a sua teologia, em um tempo e em um lugar específico. Então, resumindo, a visão teológica é isso. E ela nasce de uma profunda reflexão bíblica, mas também depende bastante de como entendemos a cultura ao redor. Bom, pensando nisso, então, nós vimos que a visão teológica é aquele espaço do meio entre a nossa base doutrinária, nossa teologia, as nossas convicções de fé e a nossa prática, a nossa modalidade ministerial, a nossa estrutura de igreja, tá? Então, visão teológica é esse espaço do meio, e é isso que o Tim Keller diz que é tão importante e que muitas vezes as pessoas, as igrejas, os ministérios perdem de vista. Enquanto a base doutrinária pergunta em que cremos e a modalidade ministerial pergunta o que fazemos, a visão teológica responde à pergunta como enxergamos. Então ela é uma reafirmação fiel do Evangelho, com implicações valiosas para a vida, para o ministério, para a missão, em determinado tipo de cultura e em certo momento da história. Tá? Isso aqui é a visão teológica, é como enxergamos a partir a nossa cultura ao redor, a partir da reafirmação fiel do Evangelho. É por isso que a primeira sessão que trabalhamos foi só sobre isso, sobre o Evangelho, para que a gente então, para que fosse possível fazermos uma reafirmação fiel dele. E a gente vai continuar vendo no livro as implicações valiosas para a vida. Nós já vimos nessa segunda parte, na primeira sessão, né, sobre a renovação pelo Evangelho, as implicações riquíssimas que ele tem para a nossa vida. Para o nosso ministério, a gente vai ver agora nessa próxima sessão, e para a missão da igreja, e em determinado tipo de cultura e em certo momento da história. Então a gente precisa situar a nossa teologia num momento específico, num espaço específico, numa cultura específica na história. Então, é sobre isso que trata essa visão teológica. Então, o livro trata sobre os compromissos dessa visão teológica, ou o DNA dessa visão teológica, né? Os compromissos da igreja centrada é sobre o que nós estamos vendo. E então nós vimos o porquê de uma igreja centrada, né? Que o evangelho está no centro de todas as coisas. O centro é o lugar de equilíbrio, e a gente vê isso muitas vezes no livro, essa questão de não optar pelos extremos, mas optar pelo que é central, como o evangelho, que ele é o equilíbrio entre o moralismo e a libertinagem, entre a religião e a irreligião. A gente vai ver isso muito mais no livro.
É centro também porque essa visão teológica é moldada por e para grandes centros urbanos e culturais, como é a cidade de São Paulo, Guarulhos. E a visão teológica também está no centro do ministério, porque é importantíssimo a gente perceber como nós enxergamos as coisas e como nós fazemos uma reafirmação fiel do Evangelho em um determinado tempo, em uma determinada cultura, tá, em uma determinada região. E aí então, esses 3 compromissos da Igreja Centrada são o Evangelho, a cidade e o movimento. E até aqui então nós terminamos a primeira sessão, que é o Evangelho. A partir daí, nós vimos por cima, né, como introdução ainda, que o Evangelho ele é o equilíbrio entre o legalismo e a religião e o relativismo e a religião. E ao longo desse livro, quando nós passarmos para essas 2 próximas sessões, a gente vai perceber que essas ideias também estão no equilíbrio, também estão no centro, né, dessa igreja centrada, e não nos extremos que nós veremos mais para frente. Então hoje eu queria falar sobre esse primeiro compromisso da Igreja Centrada, que é o Evangelho, fazendo essa revisão do que vimos até aqui. Então vimos que o Evangelho não é religião, tá? Ele não é um conjunto de doutrinas e de regras e um padrão moral para ser cumprido e então aceito por Deus. Religião, lembra que vem da origem, a origem da palavra é religar, né? Religar com Deus. A religião ela propõe que você faça alguma coisa para se religar com esse Deus. E o Evangelho não é isso, não é algo que você faz para ter o relacionamento com Deus restabelecido. E também não é irreligião, ou seja, a ideia de que você vive da maneira que você quer, se na religião tem um padrão moral explícito, aqui na irreligião, na verdade você vive como você quer, se é que existe um Deus, ele ama todo mundo e você não tem que se preocupar com isso e não há nenhuma regra a ser obedecida. Então são dois extremos que não tem nada a ver com o Evangelho. E o Evangelho, então, ele é uma terceira via, ele é algo completamente diferente. É uma terceira via de relacionamento com Deus, agora por meio da graça. Perceba que nem aqui existe graça. Nem na religião e nem na irreligião existe qualquer vislumbre de graça. Tá? Uma é moralista, uma não tem nada a ver com favor imerecido dado pelo próprio Deus, e a outra, ela não desfruta de nenhum padrão ético e moral a não ser o próprio indivíduo. Também não é gracioso isso. E por isso, então, ministramos de maneira singularmente equilibrada, já que o Evangelho é essa terceira via, essa terceira opção de relacionamento com Deus por meio da graça, por meio do favor imerecido em Jesus Cristo. Então a gente ministra, a gente prega de maneira equilibrada, que evita os erros das 2 extremidades, ou seja, da religião e da irreligião, e comunica fielmente a clareza do Evangelho. Tá? Então, é isso aqui que nós vimos até então. Já que o Evangelho é essa terceira via, esse centro, esse equilíbrio entre esses 2 extremos, então a gente prega de maneira equilibrada para comunicar fielmente a clareza do Evangelho. Bom, então quais são as aplicações desse primeiro compromisso, né? Eu vou fazer uma soma e não é completa, tá? Mas das principais aplicações que nós vimos até aqui nesses 6 capítulos. Então vamos lá. Primeira aplicação desse compromisso da Igreja Centrada, que nós queremos ser como o Evangelho. Então qual é a primeira aplicação? Lembre-se de que o Evangelho não corresponde a tudo e ele nem é algo simples, tá? Esse aqui é uma aplicação que remete ao primeiro e segundo capítulo que nós vimos. Então,
primeiro capítulo não corresponde a tudo. Tá? O evangelho não é tudo o que temos na Bíblia, por exemplo. Não é tudo que a Bíblia ensina é o evangelho. A Bíblia ensina outras coisas que não são o evangelho em si. Então, por exemplo, não é o evangelho a lei do Antigo Testamento que ordenava os sacrifícios de animais, por exemplo. Ninguém que chega para alguém hoje em dia e explica o ritual e os sacrifícios veterotestamentários acha que com isso ele está evangelizando. A pessoa não vai ser convertida a partir simplesmente do anúncio dos pré-requisitos e das normas de como um animal deveria ser sacrificado no tabernáculo ou no templo. Tá? Isso não é o evangelho em si. Isso é importantíssimo para que depois a gente compreenda com mais riqueza, com mais profundidade o evangelho, sem dúvida. E toda a Bíblia ela é útil para que a gente entenda o evangelho dessa maneira, com mais riqueza, com mais propriedade. Mas a Bíblia inteira não é o evangelho. Tá? Uma genealogia de Jesus, por exemplo, não é o evangelho, embora ela seja importante para entendermos a riqueza do evangelho, da natureza de Cristo, quem ele era, mas em si uma genealogia não é o evangelho. Tá? Então, quando a gente perde de vista a identidade do evangelho, a gente perdeu o evangelho, porque aí tudo vira o evangelho, então nada mais é o evangelho. Essa é a preocupação do Tim Keller aqui nesse capítulo. Então, o evangelho não corresponde a tudo que a Bíblia fala, embora tudo que a Bíblia fala seja importante para que entendamos corretamente o evangelho. O evangelho também não é um modo de vida ou algo que realizamos. Então não é um estilo de vida, não é um conjunto de normas, de padrões, de regras que você precisa obedecer. Tá? Não é um conjunto de hábitos que você tem, seja eles bons ou ruins, seja oração, leitura bíblica, ir para a igreja. Isso não é o evangelho, não é algo que fazemos, tá? Não é ajudar os pobres, isso não é evangelho. Evangelho também não é unir-se ao programa do reino de Deus, tá? Não é um plano divino de reabilitação para o mundo, não é se unir, né? Não é que o evangelho não é um plano divino de reabilitação, mas o evangelho não é unir-se a um plano divino de reabilitação. O evangelho não é uma chamada simplesmente para você arregaçar as mangas e tornar esse mundo um lugar melhor. Então, isso não é o evangelho em si. Ou seja, não é tudo o que cremos, não é tudo o que fazemos ou tudo o que dizemos, tá? Porque geralmente as pessoas, da mesma maneira como definem Deus, definem o evangelho. Não sei se já passou por essa experiência, mas de você ver ou de perguntar para alguém sobre o que ela pensa que é Deus, quem é Deus para ela, e ela dizer, Deus é tudo. Da mesma maneira, a gente tem feito isso com o evangelho. Quando a gente pergunta para alguém, ou quando a gente é questionado sobre a natureza, o que é o evangelho, a gente meio que responde tudo. E essa é a preocupação. Quando a gente fala tudo, ele já perdeu a identidade pra gente. A gente não sabe mais o que é. Então não é tudo o que cremos. Outras coisas que cremos são importantes, mas não são o evangelho. Outras coisas que fazemos não são o evangelho ou o que dizemos. Não é uma notícia sobre o que temos de fazer, e sim sobre o que Cristo fez por nós, tá? Então aqui a gente já começa a ver o evangelho dando as caras aqui. Então está mais relacionado ao que Cristo fez por nós e não ao que nós podemos fazer por ele. E também lembre-se de que o evangelho não é algo simples. O que eu estou querendo dizer aqui? Que ele não pode ser domesticado em uma única forma simples. Tá? Ele não pode ser esboçado de um jeito que você vai seguir sempre o mesmo padrãozinho para qualquer pessoa, em qualquer momento, e servindo como um teste de ortodoxia, um teste de doutrina correta. Então, se você não passar por esse ponto nessa ordem, então você não está falando sobre o evangelho. Então, a gente tem que tomar o cuidado de não fazer isso. Ele não pode ser domesticado assim. A Bíblia não tem esse cuidado de definir o evangelho desse modo, como uma forma simples e única a ser pregado e recitado em todo mundo, em todas as horas e lugares da mesma forma, com os mesmos pontos. Então, o evangelho não pode ser tratado dessa maneira. Ele é muito rico, ele é muito profundo, ele tem várias... nós podemos enxergar o evangelho de várias perspectivas.
lançando luz para várias circunstâncias e áreas da vida, tá? Então, o evangelho não corresponde a tudo nem a algo simples. Então, lembre-se disso sempre, isso é muito importante. Uma segunda aplicação desse primeiro compromisso com o evangelho é use a visão tanto sincrônica quanto diacrônica das escrituras, tá? Se você não entende o que significa isso, você vai ter que voltar lá para as aulas que a gente falou sobre isso. Mas eu vou dar uma relembrada rápida para vocês. Então, nós vimos que existem duas abordagens que a gente tem na aproximação com o evangelho. Então, existe um método teológico sistemático e existe um método teológico, um método histórico redentor. O método teológico sistemático, ele se preocupa em responder a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Então ele se aproxima da Bíblia com esse tipo de pergunta e a resposta vem em tópicos, né? Ele é sistemático, ele vai trazer em temas, em tópicos. E esses tópicos serão então Deus, pecado, Cristo e fé. Então é assim que você vai responder essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Então Deus é fundamental aqui, né? Ser salvo por quem, por quê. Então você já começa respondendo sobre Deus, pegando tudo que a Escritura fala sobre ele. Por que devo ser salvo? Então, pecado. Por quem eu devo ser salvo? Por Cristo. E como eu tenho essa salvação? Por meio da fé. Então isso são tópicos, tá? Isso são temas que são extraídos das Escrituras que respondem à pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Então isso é uma abordagem em relação ao evangelho. Mas existe um outro tipo de abordagem, que é uma abordagem histórica, uma abordagem narrativa. Então, que responde à pergunta: existe esperança para o mundo? Então aqui existe o que devo fazer para ser salvo, existe esperança para mim, e aqui existe esperança para o mundo como um todo, para toda a realidade criada. Então aqui, ao invés de tópicos ou temas, aqui a gente vê o evangelho em narrativa, que também pode ser subdividido em 4 capítulos: criação, queda, redenção e restauração. Então, existe esperança para o mundo? Que mundo? De onde vem esse mundo? Como esse mundo foi feito? Então, criação. Depois, por que esperança para o mundo? O que aconteceu errado com esse mundo? Então, queda. Como que esse mundo então pode ser restaurado, renovado, redimido? Então, redenção. E o que podemos esperar desse mundo no futuro? Qual é a nossa esperança em relação ao futuro deste mundo? A restauração. Então, aqui, esses tópicos e esses capítulos dessa história, eles estão extremamente relacionados. Só que aqui é numa abordagem temática, tópica, e aqui numa abordagem narrativa. E a proposta então desse capítulo é que então as duas abordagens elas fossem usadas. Porque quando você escolhe uma dentre outra, acaba que o seu ministério, a sua abordagem, a sua aproximação ao evangelho, ela é manca, ela não é completa, ela não é suficiente por si só. Se você fizer uma abordagem apenas voltada para o indivíduo, uma abordagem tópica, apenas do que ele precisa fazer para ser salvo, ele vai se tornar alguém muito autocentrado, sem preocupação com a realidade, com a cultura, com o mundo ao seu redor. Já desse lado, se você apresentar o evangelho apenas o que Deus está fazendo no mundo, pode ser que ele nunca entenda de fato o que Cristo fez por ele individualmente naquela cruz. Então, qual a sua responsabilidade como indivíduo em responder o evangelho, em ser perdoado dos seus pecados, tá? Então, as duas abordagens são muito importantes quando nós tentamos responder a pergunta: o que é o evangelho? E quando nós tentamos apresentar o evangelho. Então, sempre fale do evangelho como aquilo que Deus está fazendo, e o que Deus fez e o que Deus fará para trazer restauração e esperança para este mundo, com uma história, com uma narrativa que houve começo, que houve uma problematização, que houve uma redenção e que, por fim, todas as coisas serão restauradas, mas também explique a partir de temas e de tópicos relacionando como responder
a esse Deus, a esse Cristo, como lidar com esse pecado que habita dentro de nós. Então, essa é a maneira que nós vimos de responder o Evangelho, essa pergunta, o que é o Evangelho, de maneira adequada. Use esses dois sistemas, tá? O sistema, o método, né, teológico sistemático e o histórico redentor. Também, aplique vários temas intercanônicos em sua pregação e pastoreio e não apenas um ou dois. Então aqui eu não estou falando só para pastor, tá, gente? Lembra disso. Lembre-se de que as cartas pastorais de Timóteo e Tito foram escritas primeiramente para pastores, como Timóteo e Tito, mas toda a igreja veio a se beneficiar dela, porque os pastores nada mais são do que modelos para o rebanho. Então, em certa medida, todos pregam, todos pastoreiam. Por isso, não encare isso aqui como uma coisa exclusiva de pastor, tá? Então, todos vocês precisam aplicar, todos nós precisamos aplicar vários temas intercanônicos. E aí, se você não lembra sobre o que é isso, a história ela pode ser, e ela é, de fato, contada de diversas maneiras, com o uso de diversos temas, tá? Então, a história bíblica ela pode ser contada a partir de várias temáticas diferentes. Uma vez que o pecado, tanto quanto a salvação, eles são multidimensionais, eles são ricos, eles são multifacetados. Então, por isso, a gente pode abordar, se aproximar da narrativa bíblica com várias óticas, de várias perspectivas, a partir de vários temas, tá? Então, o Evangelho, por conta disso, ele precisa ser conectado com o enredo e com os temas da Bíblia. Então, por exemplo, no capítulo nós vimos isso extensivamente, mas o capítulo, de uma maneira mais superficial, deu esses 3 exemplos pra gente. O exílio e nossa volta ao lar. Então, tem como a gente explicar a narrativa do Evangelho a partir dessa ótica de que Deus nos fez para habitar em um jardim, e então o homem se rebelou contra esse Deus e saiu dessa habitação que representava essa comunhão com Deus. E então, a partir daí, o homem e a mulher, a humanidade, vão de exílio após exílio, de escravidão após escravidão. E Deus, então, promove algumas libertações menores, mas sempre promete uma libertação muito maior e uma volta ao lar, ao verdadeiro lar. Tá? O verdadeiro lar que nós aguardamos e esperamos ainda. Então, tem como a gente abarcar tudo que tem na Bíblia a partir dessa temática e explicar o Evangelho a partir dessa ideia de lar e de escravidão, de exílio, de cativeiro. Então, tem como a gente fazer essa abordagem. Então, você conecta o Evangelho com essa temática, por exemplo, na hora de expor. Mas você pode também pensar no Evangelho como a aliança e o seu cumprimento, um Deus que faz alianças, um Deus que escolhe mediadores para que ele então estabeleça uma aliança, um pacto, e que faz promessas e tem condições, tem estipulações e tudo isso, os sacramentos que são os sinais desses pactos que Deus faz. Então a Bíblia está repleta desses pactos, dessas alianças, dentro de uma aliança maior e o cumprimento dela. Então a gente pode abarcar todo o enredo bíblico através dessa perspectiva. E pode também falar sobre o reino e o seu retorno. Então, as promessas de Deus para um reino que são feitas desde lá do começo do Antigo Testamento até a esperança se cumprindo no Novo Testamento e ainda sendo aguardada no futuro. Então, tem como a gente... E esses temas aqui têm subdivisões dentro deles. Então, são vários os temas que nós podemos abordar o Evangelho a partir da Bíblia. Isso aqui são temas intercanônicos, tá? Não é simplesmente pregar o Evangelho de uma maneira específica e única e engessada, mas a gente precisa aprender a aplicar vários desses temas nas nossas pregações, no nosso pastoreio, no nosso aconselhamento, porque o Evangelho é riquíssimo e ele precisa ser explorado na sua diversidade, na sua riqueza, tá? Então tem como a gente falar do Evangelho a partir de vários temas, por exemplo, do próprio casamento. O Novo Testamento deixa isso muito claro, o Antigo também, no livro de Oséias, e no Novo Testamento, mais propriamente em Efésios, capítulo 5, que Paulo
e Oséias trabalham essa ideia de que Deus é o marido e a igreja e Israel é a noiva e que é infiel, e então Paulo aplica essa ideia de que então o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e esse paralelo a gente vê em toda a escritura, e a gente pode apresentar o evangelho a partir desse tema também. E para nos dar um guia, um norte em tudo isso, a gente lembra então que o enredo bíblico, essa narrativa bíblica em que esses temas aqui intercanônicos e muitos outros, mais de 20, vão se encaixar, ele revela 4 coisas. Então, primeiro, esse enredo bíblico nos mostra o que Deus quer para nós. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de criação. Então, qual era o propósito original de Deus para este mundo que ele criou? Então, criação, esse primeiro capítulo. Ou o que nos aconteceu e o que deu errado com o mundo. O enredo bíblico revela isso. Então, a queda. O que Deus fez por meio de Jesus para endireitar as coisas. Então, aqui a gente está falando sobre redenção. E por último, o enredo bíblico revela, em consequência de tudo isso, qual será o fim da história. Estamos falando de restauração. Tá? Por mais que a gente associe e atribua o evangelho a esse terceiro capítulo dessa narrativa, da redenção, que envolve a encarnação, que envolve a morte substitutiva de Cristo, que envolve a ressurreição de Cristo, embora esteja mais atrelado a esse terceiro capítulo, nós podemos entender todos esses 4 capítulos como fundamentais para que entendamos então a história do evangelho, e essa história como narrativa precisa ficar bem internalizada em nós para que tenhamos segurança e capacidade de então expor e aplicar o evangelho a partir de vários temas, a partir de vários tópicos e temas intercanônicos. Então isso aqui precisa estar bem fundamentado em nós, para que, independente do tema em que a gente se apropriar para expor o evangelho, a gente então tenha essa estrutura para nos orientar, tá? Do enredo bíblico para revelar essas coisas para a gente. Uma outra aplicação desse primeiro compromisso da igreja centrada com o evangelho é incorporar os aspectos de cima para baixo, de dentro para fora e de frente para trás. De frente para trás do reino, tá? Nós já vimos isso. Então, lembremos, o aspecto de cima para baixo envolve a encarnação, porque Jesus foi o rei que se tornou servo. Vemos uma inversão de valores em sua administração do reino. Então lembra, Deus como em cima e ele descendo a este mundo, se tornando como um homem, se fazendo servo. Na encarnação, isso mostra pra gente que os valores, eles são trocados. Jesus diz que aquele que serve, ele é maior. Quem quer ser maior, então, seja aquele que sirva. Então, há uma inversão de valores em sua administração do reino, em que Deus vem para aquele que é pobre, para aquele que é faminto, para aquele que é oprimido, para aquele que se reconhece doente. Tá? Então, pensando nesse aspecto de cima para baixo, nesse aspecto de inversão de valores, isso traz aplicações, decorrências muito grandes para a nossa vida, para o nosso ministério, pensando no exemplo de Jesus e nesse aspecto de cima para baixo do evangelho, na encarnação. Mas há também, e devemos incorporar, o aspecto de dentro para fora, pensando na morte reconciliatória de Cristo e fazendo um paralelo, por exemplo, um contraste com os religiosos da época de Jesus, os fariseus, que propunham então uma mudança exterior, e Jesus os adverte falando que na verdade eles eram sepulcros embelezados por fora, mas por dentro eles estavam podres. Da mesma maneira, o evangelho não pode ser encarado dessa maneira, muito pelo contrário, a religião é de fora para dentro, não de dentro. Quer dizer, a religião sim é de fora para dentro, né? Ela tenta mudar comportamentos para que então
tenham o seu interior mais purificado, santificado, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele é de dentro para fora. Ele é um coração regenerado a partir daquilo que Cristo fez em sua morte na cruz, reconciliando-nos com Deus, para que a promessa lá em Isaías fosse cumprida de nos dar um novo coração. E então esse coração regenerado, de dentro, ele começa a produzir mudanças exteriores no comportamento. Então é o aspecto de dentro para fora do evangelho, diferentemente da religião, que foca mais no comportamento, no exterior, no que é de fora, na beleza do que é de fora, enquanto dentro está podre. O evangelho, ele é a mudança que Cristo, a partir do Espírito Santo, faz no nosso coração, trazendo vida para que tenhamos uma carcaça condizente com o nosso interior, né? Que tenhamos uma atitude, comportamentos que sejam condizentes. E por último, o aspecto de frente para trás do reino, que se refere à ressurreição. Então, no fim dos tempos, ele virá completar o que iniciou na primeira vinda, salvando-nos do domínio e da própria presença do mal e do pecado. Trará uma nova criação, um mundo físico purificado de toda fragmentação. Então é isso que nós esperamos lá para frente, então, né, de frente para trás, e isso muda o nosso presente hoje. Isso deve ser incorporado na nossa vida cristã. Então, aquilo que esperamos no fim dos tempos, do que Cristo prometeu que faria, e ele começou a fazer na sua primeira vinda, isso traz implicações para nós hoje, e na maneira como nós nos relacionamos com a criação e etc. Então, incorpore esses 3 aspectos aqui na sua vida e ministério. Também, reconheça que a salvação tem aspectos individuais e coletivos. Então, o nosso problema essencial, ele é relacional, isso a gente precisa lembrar. Então, o problema da humanidade é relacional. Rompemos o nosso relacionamento com Deus depois da queda. Esse foi a origem de todos os outros problemas. Todos os outros problemas são apenas sintomas dessa doença fatal, que é romper o relacionamento com Deus. Mas a salvação em Cristo, então, ela restaura esse relacionamento essencial, esse relacionamento primordial. E então, quando o nosso relacionamento com Deus ele é restaurado, todos os aspectos da vida então são afetados. Então aqui a gente vai ver esses aspectos individuais e coletivos. Se a essência do problema é um relacionamento com Deus rompido e a essência da salvação é esse relacionamento restaurado, então isso afeta, da mesma maneira como o pecado afetou todas as coisas, a salvação e esse relacionamento restaurado com Deus também deve afetar todas as coisas. Tanto o aspecto psicológico do ser humano, social, espiritual, financeiro, emocional, cultural, artístico, ou seja, todas as coisas passam a ter relevância e relação com esse relacionamento restaurado com Deus. Então, nós devemos viver uma vida corandeu, diante da face de Deus, porque todas as coisas têm importância e não só aquilo que fazemos dentro da igreja, porque se o pecado foi abrangente, a salvação também é abrangente. Então ela afeta todas as coisas, todos os aspectos da nossa vida, sejam aspectos mais individuais ou aspectos coletivos. Ainda, uma próxima aplicação desse compromisso da igreja centrada, que é o evangelho. Primeiro compromisso. Entenda o aspecto já e o ainda não do reino. Então, o aspecto já, mas ainda não do reino nos afasta, de um lado, das visões utópicas e triunfalistas de domínio cultural e de outro, do pessimismo ou do distanciamento em relação à sociedade. Lembre, aspecto já e ainda não é aquela ideia de que na primeira vinda de Cristo, ele já inaugurou o seu reino, tá? Ele já inaugurou, já começou, mas ao mesmo tempo ainda aguardamos o reino, ainda ele não está consumado, ainda ele não está completo. Então já temos uma experiência de reino, mas ainda aguardamos em sua completude. Então esse aspecto
ele nos livra de visões utópicas, né? Visões irreais de que este mundo vai melhorar de tal forma no presente século que as coisas vão ficar muito, muito boas e quando Jesus voltar simplesmente vai ser uma cerejinha no bolo porque tá tudo muito bom. Então, esse aspecto já ainda não, ele nos previne de ter esse tipo de triunfalismo e de domínio cultural que essa visão propõe. Por outro lado, então, essa visão do já, mas ainda não, também nos livra de um pessimismo. Se de um lado ela nos livra desse irrealismo de que as coisas vão melhorar demais aqui neste mundo, seja pela tecnologia ou pela ética ou por qualquer outra coisa, mas também nos livra do pessimismo e do distanciamento em relação à sociedade, ou seja, de a igreja falar, esse mundo tá perdido mesmo, eu não vou me relacionar com ele, tá tudo muito errado, não tem solução para nada dessas coisas, então eu vou me reservar num gueto cristão, eu vou ir pro alto do meu monastério e não vou me relacionar com essas coisas. Então o aspecto já e ainda não, ele nos previne desses erros, ele faz com que nos relacionemos adequadamente com o presente, tá? Arregaçando as nossas mangas e trabalhando e nos relacionando com este mundo, mas ao mesmo tempo sabendo que o que nos aguarda, sabendo o ainda não, sabendo aquilo que está reservado para o futuro, sabendo que por mais que nós empenhemos nossos máximos esforços aqui, ainda esse lugar não é o nosso lar definitivo, né? Jesus vai vir com um novo céu e uma nova terra e nós devemos aguardar esse ainda não. Demonstre também uma harmonia entre graça e verdade. Tá? Nós já vimos bastante isso. Só para relembrar rapidamente, em Cristo há espaço tanto para a verdade que fere justamente, para palavras que ferem, por exemplo, você é um pecador, é uma palavra que fere muitos ouvidos da nossa cultura. Mas ao mesmo tempo, é harmônico com a graça, que cura incondicionalmente. Então, em Cristo, tanto há espaço para uma verdade que fere de maneira justa, quanto para a graça que cura incondicionalmente. Então, é o bisturi que abre mais a ferida, mas para que então possa curar aquela ferida adequadamente. Então, no cristianismo há espaço para graça e verdade, coisa que no mundo afora a gente percebe sempre uma tendência de escolher uma das duas coisas, ou escolher a verdade acima de tudo, ou a graça acima de tudo, mas a graça sem a verdade não é graça e a verdade sem a graça não é verdade. Então a gente precisa ter essa harmonia. E promover o avivamento que reconheça o papel formador da igreja, mas que também fale individualmente aos corações. Nós vimos bastante sobre isso, uma análise histórica dos avivamentos, né? Que nada mais são do que uma renovação coletiva pelo evangelho. E a ideia é que haja uma ênfase avivalista na persuasão, na conversão e no autoexame, pensando aqui no papel formador da igreja, né? Nesse capítulo ele fala bastante sobre a importância dos catecismos nesse processo, tal, na importância de enfatizarmos também a conversão, fazendo até uma relação histórica de como isso se deu nos avivalismos. Mas também não basta concordar intelectualmente com a verdade cristã, é preciso que também haja confiança pessoal e uma convicção no coração. E aqui então já é uma ponte para a última aplicação. Aconselho os crentes a adquirir tanto doutrina e conhecimento quanto experiência e sentimento. Eu também mostrei num gráfico depois de uma aula, no final de uma aula, na verdade, essa importância de o evangelho ser entendido como algo que é doutrinário, como algo que nós precisamos conhecer, estudar, acumular conhecimento, mas ao mesmo tempo ele precisa ser praticado, não é apenas
ficar no mundo das ideias, né, do teórico, mas ele precisa ser praticado, ele tem implicações riquíssimas e muito práticas para a nossa vida e ministério, mas ao mesmo tempo não basta ser apenas conhecido, no aspecto teórico, não basta apenas ser praticado, ele precisa ser experimentado, ele precisa ser sentido. Então, aconselhe os crentes e até a si mesmo a adquirir tanto doutrina e conhecimento quanto experiência e sentimento. Parece que geralmente também os movimentos, as igrejas, os indivíduos optam ou por uma doutrina, ou por um conhecimento, ou optam por uma questão mais prática de ministério, ou optam por uma experiência e sentimentalismo, quando na verdade isso não deveria ser uma opção. Nós precisamos experimentar Deus, nós precisamos conhecer teoricamente a Deus, e nós precisamos praticar as implicações de uma vida coram Deo, né, diante da face de Deus. Então a fé salvadora nunca é inferior ao assentimento intelectual. Nunca é. Né? Ela não menospreza o teórico, o assentimento intelectual, a razão, mas é sempre maior do que o assentimento intelectual. Ela nunca é inferior, mas ela é sempre maior do que ele. Ela une entendimento racional com a convicção e confiança do coração, que é a ênfase aqui do avivamento, dessa renovação através do evangelho, essa mudança no coração, lembrando do aspecto de dentro para fora do evangelho, né? Uma mudança na regeneração do coração. Então esses foram alguns exemplos de aplicações dessa primeira sessão do livro, desse primeiro compromisso dessa igreja centrada que todos nós estamos buscando ser. Então, o evangelho. E nós vimos então que essa primeira sessão ela pode ser resumida nas duas partes desta sessão, né? Que é sobre o evangelho, uma tentativa de... Bom, vamos olhar aqui. De esboço desse evangelho. Então, uma teologia a partir desse evangelho e uma renovação pelo evangelho, uma questão das implicações. E a partir da semana que vem, então, nós veremos o segundo compromisso dessa igreja centrada, que o Tim Keller chama de cidade, na parte que fala sobre contextualização do evangelho. Tá? Então nós não desvencilharemos do evangelho, nós continuaremos a falar sobre ele, mas pensando agora na importância da contextualização intencional, equilibrada, bíblica e ativa. Tá bom? Então é sobre isso. Lembrando que você pode colocar as suas dúvidas, os seus feedbacks, os seus questionamentos, as suas contribuições aqui no vídeo, no canal, aqui no vídeo que você está assistindo, como um comentário, e eu vou responder as suas perguntas e relacionar com aquilo que você contribuiu, tá bom? Deus os abençoe, até semana que vem.